É um prazer estar aqui com vocês. Então, aí na pessoa do Coronel Celante, eu cumprimento a todos. Espero que a gente tenha uma tarde bem produtiva aqui com a apresentação do Penatrans. E o intuito é justamente apresentar quais são essas inovações e estratégias que estamos fazendo agora com o novo Penatrans para salvar mais vidas. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para dar início à apresentação do novo Penatrans. Já é possível ver a apresentação compartilhada? Sim, perfeito. Maravilha. Bom, nós tivemos durante a Semana Nacional de Trânsito, a publicação do novo Penatrans, que é, na verdade, a resolução CONTRAN, número 870, de 13 de setembro de 2021, e que entrou em vigor justamente no dia 23 de setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, para poder ser esse momento aí da gente dar a maior visibilidade possível para o plano durante a semana. E durante a Semana Nacional de Trânsito, nós tivemos essa alteração aqui interna, né, de DENATRAN para SENATRAN, como comentou o Coronel Celante. Então, tivemos essa mudança de status, deixamos de ser um Departamento Nacional de Trânsito, passamos a ser uma Secretaria Nacional de Trânsito, o que demonstra a visão que o governo federal dá para o trânsito. Então, ficamos muito felizes também já com essa alteração, porque mostra a importância que o presidente da República, que o governo, enfim, que a sociedade agora passa a dar para o trânsito. Então, tratando agora aqui, né, especificamente do Penatrans, o plano, nós não inventamos um plano do nada, nós nos baseamos no plano que foi instituído em 2018 por conta da Lei 13.614, que ela acrescenta o artigo 326A ao CTB, justamente criando o Penatrans. E aí, nesse sentido, tínhamos a resolução CONTRAN 740, que foi publicada à época, em 2018, para tratar sobre o plano. Então, o que fizemos este ano foi justamente uma melhoria do plano já existente, a fim de adequá-lo à realidade dos municípios, dos estados, dos órgãos e dos diversos responsáveis por ações no Penatrans. Então, entendemos também que o Penatrans é um plano dinâmico, ele foi revisado, tentando trazer esse olhar integral à segurança no trânsito, trazendo conceitos aí internacionais e globais de sistema seguro, de visão zero, no qual nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, já trazemos agora no Penatrans essa metodologia e alguns dos conceitos para que a gente já possa ter isso também como norte, a visão zero. A gente sabe que é um trabalho que precisa ser feito passo a passo, mas que a gente consiga um dia chegar também no Brasil com essa realidade. E, nesse sentido, é fundamental nós criarmos condições seguras nas vias, o que a gente chama, né, de rodovias que perdoam, dado que os erros do ser humano, ele existe, as rodovias, nós temos que criar mecanismo e infraestrutura nas vias e nas rodovias, enfim, para que a gente possa salvar essas vidas e perdoar esses erros. Então, o documento do Penatrans, ele prevê revisões periódicas, justamente porque a gente sabe que não vamos acertar aqui de primeira, com todas essas ações e produtos que estamos propondo. Então, a revisão é justamente para que a gente possa ir monitorando o que foi feito e vendo se ele está trazendo os resultados que a gente esperava ou não. Então, a cada 2 anos, teremos essas revisões. E um grande avanço, e que, assim, para mim é um dos principais pontos nesse processo, foi a participação da sociedade e dos órgãos na revisão do Penatrans. Vou detalhar para vocês mais à frente, mas nós tivemos aí a construção e elaboração de grupos de trabalho para nos auxiliar nessa revisão e para poder contarmos com os especialistas, com os melhores especialistas aí da área,
e com a sociedade para poder opinar também sobre esse processo. E com isso também nós alinhamos as ações do Penatrans à nova década de ação pela segurança no trânsito e Agenda 2030. E pretendemos realizar essa implementação do Penatrans de uma forma bem minuciosa, para que a gente possa ter um planejamento mais bem executado e que essas ações, de fato, sejam colocadas em prática. Eu não quero mostrar para vocês aqui um Penatrans novo, bonito, bem diagramado, que seja mais um livro para vocês colocarem na estante. Não. A missão agora é justamente a gente identificar como colocar essas ações em práticas. Então, nesse sentido, é fundamental que os gestores de trânsito olhem para o Penatrans como aquele norte do que deve ser feito para poder salvar vidas e reduzir o número de mortes e lesões no trânsito. Então, nesse sentido, nós estamos alinhados à ONU, as ações que a ONU prevê para a nova década, agora de 2021 e 2030, e essa nova década, ela é justamente uma oportunidade para a gente aprender com os sucessos e com as lições da década anterior, e nesse sentido a gente fala que o Penatrans, ele se adiantou, né, por ter começado em 2018. Então a gente não vê ele como um atraso, mas como ele chegou adiantado, na verdade, 2 anos antes da nova década, justamente para a gente poder ter tido esse tempo, esses 2 anos, de nos estruturarmos, de nos prepararmos e termos agora ações concretas e alinhadas para reduzir as mortes no trânsito. Então, nesse sentido, temos 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável e 2 das metas que estão mais alinhadas agora e diretamente vinculadas com a segurança no trânsito, que é a de saúde e bem-estar e de cidades e comunidades sustentáveis. E temos também a meta 3.6, que é justamente até 2030 reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas, que é justamente a meta principal aí do Penatrans e que está na lei. Então, para a gente poder alcançar esses objetivos e metas, nós desenvolvemos outras metas também. Nós não, mas temos com as metas globais também de desempenho para a segurança no trânsito, e o Penatrans tentou incorporar essas metas globais nas suas metas específicas. Então, tentamos colocar ali em cada um dos novos pilares do plano formas de atingirmos as metas globais e formas de avançar no tema também, além das metas globais estabelecidas. Então, mais para frente, eu vou apresentar para vocês metas específicas e metas de impacto, que é uma forma também da gente conseguir depois essa redução de, no mínimo, 50% dos acidentes. Aqui eu trago para vocês o número de mortes em acidentes de trânsito no período de 2015 a 2019 no Brasil. Nós conseguimos notar uma redução do número de mortes, uma redução bem notável, mas quando a gente fala em mortes, esse número, ele sempre choca. Em 2019, nós tivemos quase 31 mil mortes no trânsito, temos agora uma prévia de 2020, de um valor aproximadamente a 30 mil, mas quando a gente dá um nome e um sobrenome para cada uma dessas vítimas do trânsito, a gente entende que cada vítima importa num acidente, quando se trata de um parente, de um amigo, de uma pessoa próxima. Todos nós temos pessoas que se acidentaram no trânsito, que sofreram ou vieram a óbito ou tiveram acidentes no trânsito, e é nessa realidade que a gente precisa atuar e transformar, para que a gente, de fato, possa ter ações concretas que culminem nessa redução. Porque o trânsito, ele matou cerca de 380 mil pessoas na década passada, de 2019 a 2020, e ainda se trata de um número muito, muito inaceitável. E nesse sentido, nós vemos aqui uma preocupação muito grande com os motociclistas, com usuários vulneráveis, que são as principais vítimas de mortes no trânsito. Os motociclistas, eles representam aproximadamente 40%
das mortes, das vítimas fatais, seguidos pelos usuários de automóvel e caminhonete, e em seguida pelos pedestres, que representam ainda aproximadamente 20% das mortes. Então, nesse sentido, também tentamos incorporar aqui no Penatrans ações voltadas para os usuários vulneráveis, em consonância com o que dispõe o CTB, justamente do maior proteger o menor. E os pedestres, eles são os usuários mais vulneráveis das vias, então tentamos trazer também esses conceitos aqui para o nosso plano. Então, o objetivo maior do Penatrans é justamente o de salvar vidas. Estamos trazendo uma abordagem também aqui para o plano de não focarmos tanto nas mortes, mas sim nas vidas que podemos salvar. Então, baseado aí no estudo do IPEA, que trata do valor estatístico da vida, publicado em 2020, nós adaptamos as estatísticas aqui para junho de 2021 e chegamos à conclusão de que podemos ter uma economia de aproximadamente 290 bilhões se nós conseguirmos atingir esse potencial de preservar cerca de 86 mil vidas até 2028. Então, é justamente um novo olhar que a gente quer ter do Penatrans, das vidas salvas e da economia que isso representa. Mas principalmente das vidas, porque é isso, né? O valor de uma vida ele não pode ser mensurável. Temos diversos impactos aí quando tratamos de acidentes de trânsito, de lesões no trânsito, justamente os problemas de previdência, de saúde, enfim, são custos aí mensuráveis. E para isso, é importantíssimo que a gente traga justamente essa abordagem de sistema seguro, que surgiu na Suécia, é implementado também na Holanda, que traz justamente esse conceito de que a gente pode mudar, na verdade, ter uma mudança de paradigma no planejamento e na atuação de mobilidade, para que a gente tenha um comprometimento de políticas públicas no sentido de salvar vidas. E, nesse sentido, é fundamental também uma estratégia compartilhada. Então, quais são os principais pontos, né, do sistema seguro? É justamente reconhecer a segurança no trânsito como resultado dessa inter-relação dos diversos componentes que formam um sistema. Então, é a relação entre a via, o pedestre, o motociclista, o uso do solo, a infraestrutura, a sinalização, e como que a gente pode, na verdade, influenciar o comportamento desses usuários. Então, como que podemos mudar o comportamento e influenciá-los de forma positiva, a fim de que a gente, de fato, possa conscientizá-los e reduzir essa exposição ao risco. Então, o primeiro princípio do sistema seguro é esse, de nenhuma morte no trânsito é aceitável, nesse sentido que eu comentei com vocês, de chegarmos um dia a nenhuma morte, a 0 mortes no Brasil, que os seres humanos, eles cometem erros. Então, nós já tínhamos uma abordagem tradicional que dizia o contrário, e agora o sistema seguro, ele mostra para a gente, não, que o ser humano, ele vai cometer erros. Nós podemos tentar auxiliá-los com campanhas, com orientações, mas em algum momento o ser humano vai cometer esses erros. Então, nesse sentido, é fundamental que as rodovias perdoem os erros cometidos. Então, o sistema seguro, ele justamente tem essa visão mais proativa, que antecipa, que vai justamente na causa das mortes. E os seres humanos, eles são vulneráveis a lesões no trânsito, principalmente os usuários mais vulneráveis, e a responsabilidade é compartilhada. Então, é compartilhada por quem projeta, constrói, gerencia, fiscaliza e utiliza essas vias e os veículos. E a gestão no trânsito, ela tem que ser integrada e proativa. Então, aqui eu coloquei para vocês um quadro, mas é basicamente um quadro comparando como era a abordagem tradicional e agora como é a abordagem do sistema seguro, com esse olhar mais
mais proativo, para que a gente, de fato, consiga realizar o máximo de ações possíveis e intervenções possíveis nas vias para proteger os seus usuários. Bom, tratando agora um pouquinho aqui da construção do plano, nós tivemos toda essa preocupação de trazer esses conceitos na parte inicial do plano. Então, todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, eles estão presentes em todas as ações, em toda a revisão do plano. E o plano, ele contou com a parceria da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Nós fizemos um acordo de cooperação com o WRI Brasil, justamente que permitiu essa revisão. E, além disso, a gente entende que para a gente ter uma política pública efetiva, a gente precisava trazer para essa revisão todos os atores afetados. Então, nesse sentido, contamos com a participação de mais de 100 especialistas, de mais de 50 órgãos públicos e privados envolvidos. Então, na revisão do Penatrans, tivemos aí ONGs, associações, DETRANS, associações de DETRANS, de DRs, participação de CETRANS, de órgãos municipais de trânsito, PRF, Corpo de Bombeiros, universidades, enfim, tentamos reunir aí com a maior abrangência possível, com a maior diversificação, todos esses atores que fazem parte e contribuem para o Sistema Nacional de Trânsito. E nós tivemos, então, o engajamento ainda também da sociedade. Nós realizamos tomada de subsídio no início desse ano e depois fizemos reuniões participativas e uma consulta pública online, na qual nós tivemos uma participação muito forte da sociedade, com 250 contribuições. E a consulta pública, ela ficou um mês disponível aqui no site do então Denatran, agora Senatran, e nós tivemos nós, na verdade, acatamos 199 contribuições. Então, aproximadamente aí 80% das contribuições da sociedade, elas foram contempladas no Penatrans, porque justamente essa é um dos pontos que eu chamo atenção, que é uma das grandes inovações do plano e que a gente acabou colocando como o slogan do próprio plano, que é Juntos Salvamos Vidas. Então, não adiantaria de nada a Senatran criar um plano ou CONTRAN, se não tiver o apoio e a participação da sociedade, e agora o compromisso de todos para que a gente possa colocar esse plano em ação. Então, contando um pouquinho para vocês da estrutura do plano, nós estruturamos agora o plano em 6 pilares, eram 8 pilares antes, nós temos agora 6 pilares, e no qual, como eu contei para vocês, é um plano dinâmico, então a cada 2 anos nós faremos revisões no plano, e para isso vai haver instituição de uma Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Penatrans. A previsão é que ela seja instituída ainda esse ano e nos mesmos moldes que foi o Penatrans. Então, os membros das câmaras temáticas, nós queremos montar com a participação de toda a sociedade, dos órgãos de trânsito nas esferas federal, estadual, municipal, com ONGs, associações, movimentos, enfim, nós queremos justamente ter essa visão holística de todo o Sistema Nacional de Trânsito para que a gente possa agora ir acompanhando e monitorando esse plano. E para cada um dos pilares, para cada um dos 6 pilares, nós vamos ter também grupos técnicos permanentes para monitorar a execução do plano e verificar se as ações estão ou não fazendo sentido. Isso tudo vai ser divulgado, porque nós queremos justamente a participação aí dos gestores em todos os níveis, para que a gente possa estar com o Penatrans sempre refletindo a realidade, na verdade, dos órgãos de trânsito. Aqui eu coloquei para vocês algumas metas que nós trouxemos para o Penatrans, metas de impacto. Então, no plano, nós temos as metas globais, que é justamente o que já estava previsto na lei, que são aqueles 2 índices, que é o Índice Nacional de Mortos no Trânsito por 100 mil habitantes e o Índice Nacional por 10 mil veículos, que é um índice que a gente já vem acompanhando, mas agora nós trouxemos também algumas outras metas específicas para que a gente possa ter um olhar um pouco mais voltado para
para aquilo que acontece nas cidades e que a gente possa ter um olhar também para os usuários vulneráveis e para os diferentes tipos de modos ativos de mobilidade. Então, nesse sentido, estruturamos essas metas aí de monitoramento para que seja uma forma também da sociedade monitorar e cobrar a implementação das ações do planos, e por isso é muito importante também uma etapa de avaliação que vai medir justamente os resultados dos produtos após a sua implementação e os impactos obtidos, para que isso vai tomar como base essas metas globais específicas de impacto, para que possa guiar depois os nossos processos de revisão do plano. Coloquei aqui também um exemplo de uma das metas e indicadores de resultado. Então, uma das grandes inovações do plano é que para cada uma das ações do Penatrans, para cada um dos pilares, nós estamos trazendo um produto para cada ação, e esse produto tem um indicador e uma meta específica, o que não havia antes no plano. No antigo Penatrans, nós tínhamos apenas as ações e os órgãos responsáveis. Agora, nós tentamos, para cada um dos produtos dentro dessas ações, colocar apenas um órgão responsável por esse produto, justamente para a gente ter uma forma mais fácil e efetiva de cobrar a execução desses produtos, e um indicador para medir se esse produto foi ou não concluído, e uma meta, ou seja, quando esse produto deverá ser entregue, quando esse produto deverá ser concluído. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês do pilar 1, que é o pilar de gestão. Vou apresentar aqui para vocês nos próximos slides os demais pilares, mas aqui um exemplo de uma iniciativa do RENAEST, que é o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, que está sendo um dos grandes projetos aqui também da Senatran. E, então, para essa iniciativa de consolidação e fortalecimento do RENAEST, nós temos uma ação, por exemplo, de produção de evidências para embasar a política pública de segurança no trânsito. Essa ação, ela tem 3 produtos, e para cada um desses produtos, um indicador e uma meta. Isso vai nos auxiliar agora na próxima etapa do Penatrans, que é justamente o monitoramento e o acompanhamento, que se dará, como eu falei para vocês, por meio dessa Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Penatrans. Bom, aqui nós temos, então, a nova logo do Penatrans, que é justamente essa espiral que traz essa ideia de uma transformação de políticas públicas que está sempre em movimento e culminando para 0 mortes. Então, essa espiral, ela reflete o número 6, que seriam 6 novos pilares do Penatrans, e no centro, a gente remete à ideia de um 0 ali, para que, por meio da execução das ações que estão contidas nesses 6 pilares, nós consigamos a redução das mortes até que esse número de mortes no trânsito chegue a 0. A revisão dos pilares, ela foi muito importante para que a gente tentasse também adequar um pouco mais os pilares do Penatrans aos pilares da ONU. Na ONU, nós temos 5 pilares, mas aqui no Penatrans, a gente ainda manteve 6 pilares. Nós juntamos os antigos pilares 1, 2 e 3 do Penatrans no pilar 1, que eram os pilares de integração e coordenação do plano, o de coleta e integração de dados e o de financiamento. Trouxemos todas essas ações para um pilar só, de gestão da segurança no trânsito. Criamos um pilar 2 de vias seguras e um pilar 3 de segurança veicular, que antes tínhamos um pilar só de mobilidade e engenharia, então transformamos eles nos pilares 2 e 3. Um pilar 4 de educação para o trânsito, um pilar 5 de atendimento às vítimas e um pilar 6 de normatização e fiscalização. Com isso, temos um total de 160 ações divididas em 270 produtos. Então, esses 270 produtos, cada um deles com seus indicadores e metas. Nesse sentido, o Penatrans, ele se torna justamente esse norte, essa bússola, para poder indicar o caminho a ser seguido. Então, muitas vezes a gente tem a bússola,
né, a gente vai fazer, enfim, vamos fazer uma trilha, uma caminhada, nós conseguimos ir numa loja, comprar a bússola que indica esse norte. Mas qual caminho tomar, né? Qual caminho escolher para chegar nesse norte? O Penatrans é justamente esse caminho. E o caminho a ser escolhido é o atendimento dessas ações que estão em cada um desses 6 pilares. Então, nesse sentido que nós convidamos todos os gestores de trânsito aí a utilizarem o Penatrans como esse guia, colocar debaixo do braço essa nova cartilha do Penatrans para ter esse norte de como reduzir o número de mortes e lesões no trânsito. Então, quais são as ações que a gente tem que fazer para poder reduzir mortes? Quais são as ações que o Brasil deve implementar para poder se adequar ao sistema seguro aí tão utilizado nos demais países e que tem, os dados mostram a sua eficiência e a sua eficácia. Então, a resposta disso é o Penatrans. E nós temos na cartilha um capítulo 10, um plano de ações, que mostra justamente todas essas ações detalhadas, colocando ali quais são as ações dos municípios, dos estados, da PRF, Corpo de Bombeiro, Ministério Público, Congresso, da própria Senatran, enfim, nós temos lá no capítulo 10, as ações estão divididas por pilares, mas para poder facilitar esse manuseio, nós vamos disponibilizar no site, ainda estamos preparando essa planilha, com filtros específicos para que um município, um estado, um DETRAN, um órgão de trânsito municipal possa entrar no site da Senatran e filtrar e buscar ali quais são as minhas ações de interesse e de responsabilidade, para que a gente consiga também facilitar um pouco esse manuseio do Penatrans. Queremos, inclusive, estamos aqui pensando aqui em ideias também de fazer algumas capacitações online, divulgar esse passo a passo para todos vocês de como utilizar o Penatrans, porque a gente sabe que a cartilha também ficou um pouquinho grande, ela tem aproximadamente 90 páginas, muitas são essas ações, mas essa planilha com certeza vai facilitar esse manuseio e essa busca também dos órgãos de quais são as suas ações e quais são as ações também afetas, né? Às vezes um município específico ali também é afetado por uma ação do Estado, ele precisa cobrar o seu CETRAN, precisa cobrar o seu DETRAN. Então, o intuito dessa planilha no nosso site vai ser justamente facilitar esse acesso. Então, aqui eu coloco para vocês, vou passar aqui rapidamente pelos pilares. Então, o pilar 1 é justamente o da gestão e segurança no trânsito, que é esse compromisso político e a responsabilidade no mais alto nível, para que a gente possa priorizar também os usuários mais vulneráveis e trazer todos esses conceitos do sistema seguro para ações de monitoramento do plano, coordenação do plano, financiamento e a coleta e integração de dados, que está muito resumida aí nesse nosso projeto do RENAEST. O pilar 2, de vias seguras, é justamente trazer esses conceitos de como melhorar a infraestrutura viária para poder permitir esse acesso dos usuários e reduzir o número de acidentes de trânsito e trazer uma maior mobilidade. Então, com isso, nós firmamos também um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, justamente para integrar a Política Nacional de Trânsito com a Política Nacional de Mobilidade Urbana e poder cumprir com esses desafios aqui do Penatrans. Temos um pilar 3 também de segurança veicular, justamente aí trazendo quais devem ser as medidas implementadas nos veículos para poder trazer mais segurança aos veículos. Nesse sentido, temos aqui também a previsão da implementação de veículos autônomos. E um pilar 4 de educação para o trânsito, que é um dos pilares fundamentais aqui do plano, né? A gente sabe o impacto gigantesco que a educação tem na conscientização e na transformação dessa realidade. Então, colocamos aqui ações de campanhas, de capacitação, justamente para poder promover essa mudança de paradigma e essa mudança de comportamento na nossa sociedade. Um pilar 5 de atendimento às vítimas, que é um pilar novo que a gente trouxe aqui no Penatrans e contamos demais aí com a participação dos especialistas na área de saúde, de atendimento ao trauma,
justamente trazendo aí alguns conceitos de saúde, de pré-acidente e etc., para que a gente também possa trazer esse olhar de atendimento às vítimas. E, por fim, um pilar 6 de normatização e fiscalização, que traz diversos normativos a serem revisados e contemplados para que a gente possa ter uma legislação específica, leis específicas que possam garantir essas sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas, né? No sentido de que a gente possa colocar o esforço legal do nosso lado para poder concretizar também todas essas ações. Bom, e aí, por fim, para que a gente consiga implementar, então, o Penatrans, o grande desafio, na verdade, agora, é colocar em prática o Penatrans, e para isso, ele só é possível com o engajamento e com o compromisso de todos os órgãos que tenham ali no plano ações de sua responsabilidade. Então, nós estivemos presentes já em alguns estados. O nosso secretário nacional de trânsito, ele iniciou agora algumas viagens para os estados, que é o que a gente já queria ter implementado antes, na verdade, mas com essa situação de Covid, ficamos impossibilitados de realizarmos visitas presenciais, mas justamente para levar para cada um dos estados as ações do Penatrans e solicitar e fazer esse convite do engajamento dos estados. Então, já foram assinados 4 termos de compromissos nos estados em que o secretário esteve presente, justamente com esse compromisso e com esse engajamento dos órgãos em executarem as ações do Penatrans. Para isso, precisamos da participação de toda a sociedade. A sociedade precisa reconhecer o problema trânsito e seus diversos impactos econômicos e sociais, e dessa forma participar. É muito importante que a sociedade também se veja no Penatrans, para que ela possa contribuir e cobrar também os gestores responsáveis. Então, nesse sentido, espero e torço fortemente para que a gente consiga implementar todas essas ações do Penatrans em todos os níveis, e nesse sentido, a Senatran está à disposição para auxiliar na implementação dessas ações. Então, vamos realizar cursos, capacitações, cartilhas, enfim, estamos com uma série de ações aí no radar, que estão inclusive descritas aí no plano, justamente para que juntos possamos salvar vidas. Deixo aqui o meu contato, agradeço muito a participação. Coloco aqui o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, dificuldade de acesso ao Penatrans, a cartilha. Nós estamos, inclusive, passando agora por uma revisão. Nós já publicamos a cartilha no nosso site, mas estamos fazendo pequenos ajustes. Então, no próximo mês, vamos ter também mais uma atualização, já uma primeira versão atualizada, e a gente vai dar toda a divulgação para vocês, mas me coloco aqui à disposição. Ok, muito obrigado, doutora Marcela, pela explanação, e muito importante para todos nós. E ficamos satisfeitos porque nós percebemos que o Movitran, que é o Movimento Capixaba para Salvar Vidas, está muito bem alinhado com essas alterações que a senhora explanou aí agora. E quando falou lá de engajamento e compromisso, a estratégia, os princípios desse movimento, o Movitran, exatamente trânsito seguro, comprometimento e relacionamento. Principalmente essa questão do relacionamento, porque precisamos todos juntos nos relacionar para um trânsito mais seguro. Isso foi muito, muito importante. É bom frisar também que nós estamos falando do Movitran, que é o Movimento Capixaba para Salvar Vidas, mas nós temos presente vários estados, 13 estados estão representados aqui nessa reunião. A gente fica muito satisfeito para ver que o assunto é um assunto que interessa a todos. E por que é importante a participação desses estados? Porque nós sabemos que cada estado tem sua cultura. Cada local tem as suas dificuldades, muitas vezes, para implementar determinadas normas que são iguais para todos, mas muitas vezes a gente não consegue implementar. Então, agradecer aos estados da Bahia, Santa Catarina, Pernambuco, Pará, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.
São as pessoas que se inscreveram e estão participando conosco. Bom, para não ficar uma reunião, né, só por parte da palestrante, nós vamos deixar a reunião bem aberta. Gostaríamos de saber se algum participante tem interesse em fazer uma pergunta, pode se pronunciar, fazer a pergunta, né, ser bem objetiva por causa do nosso tempo, e está aberto. Ativando o microfone, pode fazer a pergunta. Bom. Capitão Hércules. Me ouvindo, coronel, hein? Estou ouvindo. Capitão Hércules, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo. Bem, primeiramente, parabéns, né, ao Movitran, pela organização. Parabéns à nossa secretária nacional, Marcela Laís. Um nome que eu não esqueço, que são o nome de duas cunhadas, Marcela e Laís. Certo? A minha pergunta é justamente sobre a minha atuação, né, enquanto fiscalizador. Né, o pilar 6, normatização e fiscalização. A normatização proposta pela secretaria, ela visa uma normatização em nível, como o coronel mesmo citou, são realidades diferentes, de estados para estado. Essa normatização ela vai ser pontual, a visão dela é pontual para estado a estado, ou é uma normatização para todas as unidades da federação. E essa normatização, tendo em vista que, pelo que nós observamos na palestra, a sociedade é amplamente ouvida. E aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem sido demandado com muitas questões referentes à norma de trânsito. Né? Muitas dúvidas, se pode isso, se não pode aquilo, né? Não vou pontuar o que são, porque cada estado tem a sua também peculiaridade. Aí a minha pergunta é se essa normatização ela é de uma forma global, ou melhor, nacional, né? Ou ela pode ser vista de forma pontual, né? Através do Movitran, o que é normal ser feito através do CETRAN estadual, né? Alguma coisa que nós estamos tendo necessidade local e reportamos ao Senatran. Perguntando se o papel do nosso aqui, né, o nosso Movitran, se ele também pode interceder para alguma adequação à norma, né, seja ela pontual, seja ela em nível nacional. Maravilha, Capitão Hércules. Bom, com certeza o Movitran pode interagir e a gente fica, na verdade, muito feliz aqui como Senatran por ter esse movimento e que se adiantou logo quando foi criado já o Penatrans, já foi construído esse movimento pensando em como implementar essas ações, porque, de fato, a gente precisa de um planejamento, né? A coordenação aqui que eu trabalho é de planejamento, então, se a gente não tiver um planejamento, uma identificação dos possíveis riscos, de como implementar, qual cronograma é possível para executar as ações, elas não saem do papel. Então, qual que é a ideia, na verdade, do Pilar 6? Ele traz ações gerais para que seja implementada por todos os estados, no sentido de que diversas ações do Pilar 6, elas dependem do Congresso Nacional para poder realizar alterações, muitas vezes, na lei, e aí são leis que, claro, algumas leis são específicas a nível federal, algumas e outras acabam tocando os estados e os municípios. Mas o intuito como é um plano nacional, ele traz diretrizes gerais para todos os níveis da federação e traz algumas ações específicas para os estados e para os municípios. Então, aqui, quais são, no Pilar 6, nós temos 4 iniciativas que consolidam as ações, né? Então, a primeira iniciativa é o aprimoramento da legislação em relação à fiscalização de trânsito. Uma segunda, uma promoção da inovação da operação e fiscalização de trânsito. Uma quarta, prevenção de comportamentos de risco por meio de operação e fiscalização de trânsito. E, por fim, a formação e capacitação continuada dos agentes de trânsito. Então, nesse sentido, com as iniciativas, a gente tentou captar aí todos os possíveis atores que são afetados pela normatização e pela fiscalização. Então, nesse sentido, é fundamental. A gente precisa ter
o apoio aí dos agentes de trânsito, da PRF, enfim, de todos os órgãos que atuam, e a gente precisa divulgar essas ações. Então, assim, um papel que eu acho fundamental aqui do Movitran é justamente nos auxiliar nessa divulgação e nessa promoção, como eu comentei com vocês, que a gente possa, que os órgãos de trânsito possam entrar ali na cartilha, identificar quais são as suas ações de interesse e quais são suas ações afetas, para que eles possam ter, fazer esse planejamento agora e saberem quando eles têm que implementar, qual que é o prazo, como medir, e, enfim, e também firmarem esse compromisso de executarem essas ações. Ok, doutora Marcela. Eu quero complementar aqui também o Capitão X, quando falou sobre a questão do Movitran. Uma das estratégias de impacto do Movitran é conectar, comunicar e inovar. O que é conectar? É fazer com que esses órgãos se unam e no objetivo único. Porque o que a gente observa hoje é que os órgãos, cada um, em alguns momentos, trabalham independentemente. E as regiões são metropolitanas, principalmente aqui no Espírito Santo, a Grande Vitória, ela é muito pequena, são 4, 5 municípios interligados. Então, muitas vezes, uma ação em determinado município, ela reflete no outro. E por que não todos trabalharem juntos numa ação única em que pode ter um objetivo comum? Então, o Movitran tem esse objetivo, exatamente de conectar, comunicar e inovar nessas ações, auxiliar nisso. Ok? Temos agora também o Henrique, se pronunciou aqui, depois tem o Tirson. Ô, Henrique, fica à vontade aí para fazer sua pergunta. Tá, boa tarde, estão me escutando bem? Estamos. Eu estou no fone aqui. Até pegando, né, o gancho do capitão, nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? É uma norma que vem desde 2016, teve algumas alterações. Dentro desse plano nacional, né, do Penatran, como a gente falou, né, do Pilar 6, vai ter alterações, qual as formas, porque ela nos dá um padrão, para que tanto o município e o Estado, né, trabalhe, conduza a fiscalização da mesma forma. O que vem acrescentar e melhorar esse manual para a gente com esse plano? Certo. Bom, Henrique, então, em relação ao Manual Brasileiro de Fiscalização, ele está previsto como uma das ações também da Senatran, para que ele possa ser revisado, justamente para que a gente também possa trazer algumas dos conceitos que a gente tem em outros países. Nós estamos, inclusive, trazendo aqui um curso agora nós vamos promover, no início de dezembro, um curso sobre o sistema seguro, justamente para que a gente possa adequar todos os nossos manuais de fiscalização, de sinalização, às normas e aos conceitos de sistema seguro e visão zero, justamente para ter alguma melhoria. Eu não consigo te dizer ainda aqui quais vão ser essas alterações. A gente ainda está estudando, a gente também fez uma parceria aqui com o WRI para rever os nossos manuais, e nesse sentido a gente está estudando, mas vai ter alguma alteração, sim, com certeza, nesses manuais. Henrique, você é de onde, Henrique? Estou de Imbuguaçu, São Paulo. São Paulo, tá vendo, Marcelo? Estamos falando de São Paulo. Cidade de Imbuguaçu. Ok, obrigado aí pela participação. O Tirson, você gostaria também de fazer a sua pergunta? Tirson? Boa tarde, senhoras e senhores. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá, muito obrigado. Doutora Marcela Laís, repetindo aí os comentários aí de parabenizar pela brilhante exposição. É muito animador essas ações, isso enxergo como um consultor de segurança no trânsito, eu faço palestras, workshops e estou à disposição modestamente no que for possível para contribuição. Eu tenho um blog que divulgo, inclusive, recentemente, os pilares e as ações do Penatrans. Eu publiquei, está à disposição também, coloquei no chat aí.
Bem, o motivo da minha pergunta é uma preocupação. O problema que assusta todos os ministérios, o contingenciamento de verbas para a execução do Penatrans. Isso não é uma realidade assustadora para que em menos de 8 anos, aí 8 anos, a gente consiga 50% de redução nas mortes, temos 8 anos aí pela frente, e entre outras ações, né, para poder atender os 3 pilares da segurança no trânsito, que é a engenharia, a infraestrutura e a educação. Essa é a dúvida. Bom, certo, Tirso, obrigada, e obrigada aí pelos elogios, e nós contamos demais aí também com a sua visão. Já acessei aqui o seu blog para eu deixar aqui como link, vou dar uma olhada também, e ótimo você também ter se colocado à disposição. A gente está sempre realizando aqui webinários e discussões, então é fundamental aí também a sua contribuição e o seu olhar. Essa é uma preocupação, sem dúvida, e muito bem levantada aí por você. Dentro do Pilar 1, nós temos justamente uma iniciativa de financiamento com esse intuito, porque realmente os recursos do governo federal, aqui especificamente da Senatran, nós temos aqui anos essa dificuldade de termos recursos para poder aplicar em projetos e programas para reduzir o número de acidentes de trânsito. Especificamente, aqui na Secretaria Nacional de Trânsito, nós temos o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação por Trânsito, que ele deveria ter justamente essa missão de dar esse feedback para essas ações de segurança e educação no trânsito, mas ele é praticamente quase todo contingenciado. Ele é um fundo do qual, da sua arrecadação, aproximadamente 90% dele é contingenciado. Então, os 10% que sobram são para custear as despesas da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, é uma realidade aqui muito complicada mesmo para a própria Secretaria, para a realização das nossas ações. E a gente sabe que o governo também, como um todo, os estados sofrem contingenciamento a nível, enfim, né, a nível federal, estadual e municipal. Então, pensando nisso, nós estamos buscando no Penatrans novas fontes de financiamento. Então, colocamos diversas ações no Pilar 1 para listar, primeiro, quais seriam essas possíveis fontes de financiamento. Porque a gente tem muitos parceiros, na verdade, que nos procuram, como Banco Mundial, organizações e ONGs internacionais que têm recursos para poder aplicar aqui no Brasil em projetos. E muitas vezes o que eles buscam são projetos já feitos, desenhados e estruturados. Então, uma das ações do plano é justamente realizar esse levantamento de quais são os projetos que necessitam de financiamento a nível, repito de novo, federal, estadual e municipal, consolidar tudo isso e a gente começar a desenvolver essas parcerias, porque a gente sabe que não tem como contar apenas com os recursos do governo federal. Então, nós desenvolvemos ali umas 3 ou 4 ações nesse sentido de buscar essas parcerias e essas novas fontes de financiamento. Ok. Muito obrigado pela explicação. Perfeito. Nós temos escrito aqui, vamos dar oportunidade à importância de alguns estados, né? Porque a gente observa que a dificuldade de um estado pode ter sido superada em outro, né? Ou tenha a mesma dificuldade. Então, nós temos escrito ainda aqui a Roseli, o Euclides do Rio Grande do Sul, o Diego do Espírito Santo, o Samir do Paraná e o William da Bahia, tá? Vamos deixar com a palavra agora a Roseli. Gostaria que dissesse de que órgão pertence ou entidade, de qual estado está falando. Roseli, com você. Boa tarde, é Roseli Fantoni. Eu coordeno a Gerência de Educação para o Trânsito do DRMG, Minas Gerais. A terra das montanhas, né? E onde nós temos a maior malha viária do estado. Consequentemente, a gente sofre muito com a questão dos acidentes de trânsito. Mas uma preocupação que eu tenho é exatamente, são os órgãos, as áreas já estruturadas, por exemplo, especificamente de educação para o trânsito, elas sofrem muito com falta de apoio, falta, né, de incentivo. E a gente vê no Código, capítulo 6, né, que dá a obrigação, né, a obrigatoriedade de ter a área de educação. E a gente fica muito sozinho, a gente trabalha muito sem apoio, né? Então, às vezes, eu observo que criam, né, outras estruturas e as já existentes
elas não são aproveitadas. E ninguém melhor quem está na linha de frente, na ponta, para poder, né, saber o que fazer ali naquela área, naquela região, né, naquele estado ou município, em prol da segurança, especificamente falando da questão da educação. Então, assim, vocês já até falaram a questão de recursos, né? Então, eu acho que seria interessante que houvesse assim, um acompanhamento dos recursos, por exemplo, dos estados, dos municípios, né, que são utilizados para a educação. O que a gente verifica? Do recurso que às vezes tem, 99,9% ele vai para engenharia, fiscalização. Eu entendo que é de direito, que tem muito, né, mas a educação ela fica assim, praticamente sem nenhum recurso. Depois fala assim, olha, a educação não funciona. Ora, óbvio, né? Onde não se tem investimento, não funciona mesmo em lugar nenhum na face da terra, né? Então, eu gostaria de saber como que o Penatrans, né, ou se existe essa ideia de incentivar áreas já estruturadas, né, de educação nos estados, nos municípios, né, para poder apoiar e ser um parceiro, né, e não simplesmente deixado de lado porque agora vai trabalhar com plano, né, que esse plano englobe, integre, esteja junto com com essas áreas de educação, que elas sejam pontos de frente que possa, inclusive, ser utilizada pelo Penatrans, né, como força de trabalho, né, nos estados e nos municípios. Essa é a minha colocação, não sei se eu me fiz clara, qualquer coisa também eu posso falar, tentar explicar melhor. Certo, Roseli. Bom, essa preocupação com a educação, eu acho que ela é fundamental, porque ali, até quando eu falei na apresentação, é um dos pilares, assim, estruturantes do Penatrans. Essa preocupação que a gente tem que ter com a educação, ela é a base. Então, nós precisamos, sim, direcionar até recursos para esses investimentos em educação no trânsito. No plano propriamente dito, nós colocamos, fizemos a previsão de uma ação específica dentro do Pilar 1 para prever nos respectivos orçamentos dos órgãos valores a serem disponibilizados para realizar as ações do Penatrans. Nós não especificamos, essas ações específicas de educação para o trânsito, mas é necessário que tenha uma disponibilização de orçamento para poder executar todas essas ações. E com isso, o que a gente pretende? A gente pretende também dar uma estrutura para o CETRANS de cada estado, que a gente sabe que toda essa questão das ações dos municípios, os municípios, se o governo federal e o governo estadual já sofrem com essa carência de recursos, quanto mais os municípios. Então, a gente, sabendo disso também, a gente está tentando, a gente previu também no plano um maior fortalecimento do CETRAN, para que a gente também possa ter um grupo ali mais forte, com pessoal, com força de trabalho, para que eles também possam auxiliar os municípios na execução dessas ações. E nesse sentido também, o Penatrans, ele quer justamente englobar os planos já existentes aí de educação, de segurança, para que estejam todos alinhados, porque é muito no sentido do que o Coronel Celante falou. A gente tem muitos órgãos aí, às vezes, fazendo diversos esforços e remando em várias direções, ao invés da gente unir esses esforços e remar numa mesma direção. Então, isso é uma coisa fundamental. A gente não precisa aqui estar elaborando novos planos e novas estruturas, se a gente já tem aquelas estruturas que funcionam e que o que falta, na verdade, é incentivo e melhorias nelas. Então, o que a gente pretende é justamente mapear e para poder entender como é que estão essas estruturas, como é que está a situação, aí especificamente no seu caso, dos planos de educação, para que a gente possa, na verdade, alinhá-los a uma estrutura ideal e auxiliar, sim, incentivar, sim,
essa alocação de recursos para que sejam realizadas ações de educação, porque a gente sabe que diversas das ações que estão elencadas no plano, elas dependem de recurso. Então, é fundamental que os gestores tenham essa percepção para poder alocar esses recursos. Aí vai na pergunta do Tirso, que nesse levantamento que a gente vai fazer de quais são os projetos que necessitam de recursos, nós vamos incluir esses projetos aí voltados especificamente para a educação, que devem ser prioritários nessa lista, para que a gente também possa auxiliar financeiramente esses projetos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, então. Obrigada, Marcelo. Tá. Foi importante essa pergunta quando se fala do CETRANS também, porque pela própria lei, o CETRANS e a Polícia Rodoviária Federal são os dois órgãos que têm que, em termos, gerenciar isso ou coordenar a ação do Penatrans. Tá? E no estado do Espírito Santo, o Movitran foi um movimento que tem contribuído para que esses dois órgãos possam avançar nesse sentido. Nós temos agora nós temos inscrito aqui mais 10 pessoas. Eu peço a vocês, assim, a gente ser um pouco mais objetivo na pergunta, para ver se todos possam colaborar, porque nós temos ainda gente do Pará, da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Tá? O Diego. Diego, consegue nos ouvir? Diego. Ok. Vamos ouvindo agora. Okay. Meu nome é Diego. Eu sou agente de trânsito da CEPTRAN, em Guarapari. Eu quero saber o seguinte: a iniciativa é maravilhosa, temos que ajudar mesmo a combater essas mortes. Eu queria saber sobre o aprimoramento dos agentes, de todo o pessoal que trabalha, né, na área ali, pessoal que atua de frente, pessoal que ajuda nas coordenações, tudo isso. Existe já um preparo de cursos para os profissionais, um aprimoramento, para nós mesmos estarmos nos integrando e melhorando cada vez mais, né, toda a situação do trânsito, começando nos municípios, estados e assim por diante, melhorando a situação do trânsito, diminuindo essas mortes desnecessárias no trânsito do Brasil. Bom, Diego, nós estamos com uma série, na verdade, de cursos que a gente está querendo implementar, e eles vão ser voltados também, sim, aos agentes de trânsito, cursos tanto presenciais quanto em formato EAD. E, nesse sentido, tem uma ação também no Pilar 6, que é justamente de estruturar a carreira de agente de trânsito nos termos da Constituição Federal. Então, é um projeto também que a gente está levando para o Congresso Nacional, justamente para poder, enfim, dar essa maior importância e adequação a essa carreira. Ok. Samir, consta que você é do Paraná. Com a palavra. É isso mesmo? Samir, isso. Samir Bolsa. Boa tarde a todos. Então, hoje sou secretário de Ordem Pública aqui na cidade de Campo Largo. É uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Nós estamos a 25 quilômetros da capital. Eu já tenho até aqui o meu manual do Penatrans. Acho muito interessante. Eu sou uma pessoa muito atuante no trânsito aqui na cidade. Hoje, a Secretaria de Ordem Pública, ela que cuida do trânsito, os nossos agentes aqui são guardas municipais. Eu quero saber o seguinte, através da Senatran, como que nós aqui dos municípios vamos poder ser orientados a cumprir, a pôr em prática o Penatrans, né? Porque eu acho que a dificuldade vai ser grande no Estado, porque eu participei aqui no dia 20 de setembro, quando o secretário Frederico esteve aqui, na assinatura do plano. Eu participei do evento junto com o governador, e ele falou que o governo federal, o estadual e os municípios vão ter que fazer a sua parte, né? E
como que a gente de município vai ser orientado? Vai ser através do DETRAN ou vai ser direto da secretaria? Porque a gente tem que ser orientado como vai agir com os 6 pilares, né? Então, isso que seria a minha dúvida, para fazer chegar todas as informações até aqui na ponta, que é o município, né? E eu, como um agente, eu, como hoje o gestor da pasta, né? Então, eu hoje estou liderando, mas eu preciso daí ter uma equipe junto comigo, porque o assunto é amplo, né? Esse que seria, assim, a minha dúvida. Ou se o Ministério primeiro vai instruir o Estado, daí o Estado vem falar com os municípios, ou vai ser algo assim no geral, né? Certo, Samir. Bom, no Penatrans, nós colocamos aí diversas ações a cargo dos municípios, e aí, nesse sentido, para que os municípios consigam cumprir essas ações, é fundamental o papel, mais uma vez, do CETRANS. Então, o que a gente tem? Aqui na Senatran, nós instituímos fóruns permanentes com o CETRANS, com os DETRANS e com os municípios. Para quê? Justamente para a gente conseguir chegar a todos esses órgãos. Então, qual que seria o intuito? Na verdade, assim, é mais fácil, em termos de gestão, nós orientarmos os estados por meio dos DETRANS e CETRANS, dado que a responsabilidade do CETRANS é justamente essa conversa e essa comunicação com todos os municípios. Fica mais fácil a gente fazer essa ponte com os estados do que a gente ligar aqui diversos viadutos com 5.574 municípios. Então, o que a gente está fazendo? Mas também a gente não quer deixar na mão de todos os estados. Então, uma preocupação esse ano da Secretaria Nacional de Trânsito é essa aproximação com os municípios. Então, nós tivemos agora, no mês passado, em Indaiatuba, em São Paulo, um evento justamente para a gente dar início a esse fórum permanente dos municípios. Então, qual que vai ser a ideia? Nesse fórum, nós vamos ter representantes da CNM, da Confederação Nacional de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, com os seus presidentes e vice-presidentes regionais, do Focotran, representando o CETRANS, para que a gente, e da Senatran. Para quê? Para que a gente possa ter um diálogo direto com os municípios. Então, nesse sentido, cada um dos CETRANS vai indicar um município do seu estado para ser um porta-voz dos demais municípios. E aí, com isso, pode haver indicação, enfim, de um titular e de um suplente, isso pode ser alterado, podem ser mandatos revezados também, para que haja participação de outros municípios, mas essa foi uma forma que a gente encontrou de, pelo menos, nós, como secretaria, termos um diálogo direto com os municípios, para poder sanar essas dúvidas e para poder levar também esse passo a passo e essas orientações para os municípios de uma forma mais direta. Ok, eu entendi, mas que nem aqui no meu município, o CETRAN aqui não é tão atuante, sabe? Por exemplo, campanha educativa. Nós aqui como município fazemos muito melhor a campanha, né, educativa, Maio Amarelo, Semana do Trânsito. Então, isso que me preocupa, né? Então, você está me dizendo que cada estado vai existir um fórum comandado pelo DETRAN? Mais ou menos seria isso? Não, nós, como Senatran, vamos fazer um fórum permanente dos municípios, para que a gente possa ter um contato direto com os representantes dos municípios. E, além disso, cabe ao CETRANS fomentar essa implementação e execução das ações nos seus estados. Mas por a gente ter essa consciência de que nem sempre a gente tem uma comunicação direta do CETRANS ou dos DETRANS com os municípios, nós, como secretaria, estamos também fazendo essa ponte direta com os municípios por meio desse fórum. Então, esse fórum, a portaria deve ser publicada já agora nos próximos dias. Samir, foi muito boa a sua pergunta, e essa dificuldade que você tem, vários municípios têm. Eu fui presidente do CETRAN por várias gestões aqui no Espírito Santo, e a gente tentava agregar isso para, muitas vezes, municipalizar, integrar um município ao Sistema Nacional de Trânsito era uma dificuldade muito grande em função lá do próprio Denatran. Depois, não. A gente conseguiu, o próprio Denatran se tornou mais acessível a isso. E os municípios. Agora, o que nós temos que ver, ou até falando aí com a Marcela, é a questão de que nós estamos falando de CETRAN, mas tem estado que nem CETRAN
está ativo, por incrível que pareça, e é o último órgão de recurso. Não sei se hoje existe ainda no Brasil, mas existia. Então, e nós temos que tomar cuidado nisso, Marcela, porque tem uns que não são atuantes, outros são atuantes a nível que pode contribuir com o Senatran. E nós tínhamos muitos problemas aqui com o CETRAN, quando o antigo Denatran ia direto ao município e integrava ele sem passar pelo CETRAN, sequer a gente sabia. No outro dia, o presidente passou, já integrou o município? Como? Se o processo está com a gente aqui. Então, essa linha, se a gente quer fortalecer o CETRANS para isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar no descrédito da questão do CETRANS. Temos que tentar fortalecer esses órgãos, que são os órgãos coordenadores e normativos em segunda instância de cada estado. Está lá no próprio Código de Trânsito. E agora, logo, nos meses seguintes, vai ter uma reunião, acho que é no Rio Grande do Sul, do FOCOTRAN, que é o Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Eu participei muito desse fórum. E é muito importante. Eu acho que a Senatran deve talvez esteja convidada para talvez participar desse fórum e falar exatamente disso. Porque quando você fala em trânsito do Estado, você está falando de DETRAN, muitas vezes de departamentos estaduais rodoviários. Mas como a questão da municipalização, para o município hoje ele ficou um pouco assim, muitos municípios têm dificuldade nisso, e o CETRAN muitas vezes não chega lá, como o próprio Samir está falando, mas eu até conheço o CETRAN aí de Santa Catarina, eu achei que... Não, você é do Paraná, né? Do Paraná não sei, porque Santa Catarina também é bem ativo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar atento a isso. Quando você falou, a secretaria vai ao município, tomarmos muito cuidado de não ir ao município sem que o CETRAN tenha esse conhecimento, porque senão a gente corta essa linha e enfraquece os CETRANs, que hoje têm uma atuação positiva. Essa é a colocação. Com certeza, Coronel. Só complementando, esse Fórum Permanente dos Municípios, ele conta com a participação do presidente do FOCOTRAN e cada CETRAN que indica um município do seu estado, justamente para haver esse diálogo entre o CETRAN e o município. Ele vai ser um porta-voz, mas ele vai estar amparado pelo CETRAN. E aí, nesse sentido, a gente tem também um relacionamento muito direto com o Frederico Arantes, que é o atual presidente do FOCOTRAN, justamente para a gente estar sempre alinhado. Isso. E presidente do próprio FOCOTRAN também, né? Presidente do CETRAN São Paulo e do FOCOTRAN. E, nesse sentido, só complementando a questão da municipalização, nós temos a resolução contra 811, que ela trata justamente de municipalização, e ela trouxe algumas melhorias e algumas alterações. E nela a gente fortalece a participação do CETRAN, que é ele que vai fomentar, o processo tem que passar, com toda certeza do mundo, né, como você colocou aí, pelo CETRAN, para ele ter conhecimento de quais são os municípios integrados, promover ações. Nós temos até agora vários exemplos aí no estado de São Paulo e no próprio estado do Ceará, de ações que o Estado está promovendo, incluindo até auxílio de recursos financeiros no estado do Ceará, com um projeto que eles têm também que é super interessante, convido vocês também a conhecer, promovido pelo próprio Ministério Público do Ceará, justamente para dar esses incentivos para os municípios se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí a Resolução 811 fortalece isso e traz também, né, não vou entrar aqui, mas traz aquelas outras questões de consórcio e convênio, que são formas de incentivar a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Isso aí. William da Bahia, com você a pergunta. William está aí ainda? Deixa eu ver aqui. William Joaquim. Vamos passar para o próximo, depois o William se pronuncia. Ronaro. O Ronaro Ferreira. O Ronaro, eu acho também um problema de conexão. Não estamos ouvindo você não, Ronaro. Ronaro? Ronaro? Eu escuto vocês me escutam? Agora sim, estamos escutando você. Bom, boa tarde, tá? Meu nome é Ronaro, eu trabalho no órgão gestor aqui de Belo Horizonte, tá? E o que eu queria pedir para a Marcela comentar, eu trabalhei junto com ela lá no grupo de trabalho de gestão da reformulação do Penatrans, é sobre esse planejamento anual que cada CETRAN deve fazer das ações em seu estado, tá?
para ver se isso ajuda a ver os municípios, como que eles podem participar desse planejamento das ações do Penatrans. Tá, obrigado. Maravilha. O Ronário participou, então, do grupo de trabalho aí que a gente fez para a revisão do Penatrans, especificamente do Pilar 1, que foi um pilar aí que eu coordenei. Então, nesse sentido, no próprio Pilar 1, nós instituímos uma série de ações para a gente poder tentar fortalecer mais o papel do CETRAN. Então, nesse sentido, cabe ao CETRAN consolidar, conforme prevê a própria lei, o artigo 326A do CTB, as informações dos municípios e encaminhá-las aqui à Senatran. Então, para isso, nós inserimos a previsão no Penatrans de reuniões a serem realizadas no CETRANS, e aí, nesse sentido, a participação também da própria Senatran para auxiliar, mas a realização de reuniões em cada um dos estados do CETRANS, justamente para ter essa integração entre todos os órgãos. Então, muito nesse intuito da comunicação, a gente precisa integrar e precisa haver uma comunicação direta dos municípios com o CETRANS, justamente para eles saberem quais dados eles têm que encaminhar para o CETRANS a cada ano, qual deve ser o planejamento, as metas, enfim, como preencher. Nós temos também na Resolução 870, que institui o Penatrans, um anexo 2, que é justamente um anexo que deve ser preenchido e encaminhado pelo CETRANS e pelos DETRANS, né, um em março e outro em agosto de cada ano, com as informações dos municípios. Então, para isso, é fundamental a gente estar dando esse apoio técnico para o CETRANS, de formar grupos técnicos especializados em cada um dos CETRANS para ter mais força de trabalho ali para poder orientar e que sejam realizadas sempre essas reuniões, grupos, enfim, para que sejam passadas as orientações de tal forma que os municípios entendam qual é o papel deles e quais informações eles devem encaminhar todo ano para o CETRANS. Ok. André Gomes. André? Estão me ouvindo bem aí? Vamos ouvindo você, André. Então, eu queria fazer um questionamento um pouquinho mais... eu sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Fórum de Mobilidade Urbana aqui, que é um fórum criado pelo Clube de Engenharia, aqui em parceria com as associações de moradores. E uma questão que eu sempre fico, assim, eu entendo muito a importância dessa questão da redução dos acidentes e da segurança no trânsito, até porque o Brasil figura um ranking internacional muito ruim, né, nisso, né, nós estamos entre os principais países com número de mortes de trânsito. E na verdade, eu queria trazer aqui e deixar essa pergunta para a Marcela, pessoalmente, em relação à relação disso com a infraestrutura de transporte. Então, a gente tem hoje um país que, assim, até evoluiu nos últimos anos em relação a alternativas de transporte ferroviário e aquaviário, mas ainda temos muita coisa a evoluir nesse sentido. E apesar desse tema não parecer diretamente relacionado, ele tem uma relação muito forte com essa questão da segurança viária, porque a gente tem uma sobrecarga das nossas rodovias. Então, quando você tem um sistema de transporte, quando você deixa de ter um sistema de transporte de longa distância como uma ferrovia, para um transporte de cargas, e para transportes muito irregulares, como, por exemplo, correios e transportes um pouco menores, a gente tem uma inundação das nossas estradas com caminhões, muitas vezes percorrendo distâncias grandes, e que para isso se torna muito complicadas algumas condições de trabalho desses motoristas. Então, a gente tem hoje recomendações técnicas para que a cada 6 horas dirigindo, por exemplo, o profissional tenha pelo menos meia hora a 1 hora de descanso. E a gente sabe que isso é muito difícil de se alcançar num modelo em que a gente tem distâncias muito grandes percorridas por caminhões. A mesma coisa nas cidades, com transporte, com a ausência de transporte de qualidade, a gente tem uma inundação das cidades com carros de aplicativos, também com jornadas altíssimas. Isso tem uma influência. Então, eu queria saber se a Senatran hoje
qual o nível de diálogo que existe com os setores do Ministério da Infraestrutura responsáveis pela infraestrutura de transportes. Porque eu acredito que os investimentos em infraestrutura de transportes hoje deveriam também se guiar por orientações da Senatran. Se a gente pretende aumentar essa segurança nas rodovias, seria interessante a gente orientar também a construção de outros tipos de infraestrutura de transportes, pensando em desafogar essas rodovias e ter um melhor aproveitamento delas. Existe hoje essa conversa com o Ministério de Infraestrutura? Certo, André. Bom, nós fazemos parte do Ministério da Infraestrutura. Sim. E na antiga composição do Denatran, o Denatran ele era um departamento da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Então, justamente na reestruturação dos ministérios, ocorrida em 2019 pelo governo federal, o Denatran saiu do extinto Ministério das Cidades e fez parte do Ministério da Infraestrutura, dentro da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Então, na verdade, o nosso secretário era o SNTT, e esses dois assuntos estavam dentro da mesma secretaria. Mas a gente, na verdade, o próprio Ministério começou a entender essa diferença entre o tema transporte e trânsito. E aí, nesse sentido, que foi criada a Secretaria Nacional de Trânsito. Mas o nosso diálogo com a Secretaria Nacional de Transportes é gigantesco, justamente porque a gente sempre teve essa afinidade de assuntos correlatos, como é o exemplo do IRAP, Free Flow, Rodovias que Perdoam, temos Fórum de Caminhoneiros, enfim, são assuntos que estão sempre relacionados. Então, nós temos uma coordenação específica, que agora é uma diretoria aqui na Senatran, que é uma diretoria de segurança no trânsito, justamente para fazer essa ponte dos assuntos que conversam de trânsito com transporte. Então, esse diálogo, ele é sempre existente, e nós temos uma câmara temática também do CONTRAN, que é uma câmara temática de transportes rodoviários, justamente que traz esses temas afetos, né, a caminhoneiros, a empresas, enfim, assuntos aí que são correlatos também com alterações que devem ser feitas em normativos que dizem respeito a transporte de carga, infraestrutura das vias, pesagem, enfim, essas alterações que a gente tem que ser realizadas aí nos demais veículos. Seu áudio está mudo, Coronel Celante. Tá mudo? O Kennedy, da OAB e do Senat de Minas Gerais. Eu não vejo ele mais aqui na lista. Você está aí ainda? O Kennedy. O Kennedy já... Vamos a Edileuza, aqui do Espírito Santo. Edileuza. Também não está conosco. Deixa eu ver a Pamela. A Pamela, lá de Itapemirim. Pamela, com você. Eu estou aqui, Coronel. Edileuza? Eu estou aqui, Coronel. Um minutinho aí, Pamela, que a Edileuza vai falar. Deu horário de pegar as crianças na escola, é uma confusão. Então eu queria saber, primeiro agradecer pela oportunidade, né? E agradecer muito por a gente estar se apropriando dessas novas condições aí do Penatran. E eu queria saber se esse Penatran, novo Penatran aí, né, ele está alinhado com outros ministérios, como, por exemplo, com o Ministério da Saúde, que vem trabalhando a redução da maior mortalidade pelo PVT, é o Programa Vida no Trânsito, né, uma resposta aí dos novos acordos que foram feitos para até 2030 na redução da mortalidade. Eu gostaria muito de saber se a gente está trabalhando junto, né? Eu vi na fala dela falando da necessidade da gente juntar os parceiros que já estão atuando, e o Ministério da Saúde é muito potente, o Programa Vida no Trânsito ele tem dado bons resultados nos lugares onde ele tem trabalhado efetivamente, e o Penatran só tem a somar, se vier, né, se a gente trabalhar junto. É isso, eu queria saber muito se o PVT é parte, né, ou está alinhado aí com essas questões do Penatran. Obrigada. Maravilha, Edileuza. Excelente sua pergunta, na verdade, porque
esse alinhamento, ele é fundamental, inclusive o Ministério da Saúde, ele fez parte ele participou de 2 pilares nossos aqui, da revisão do Penatrans. Então, nós tivemos aí, na verdade, um bom alinhamento com o Ministério da Saúde, especificamente, com o PVT, e a ideia do Penatrans é justamente, como eu coloquei para vocês, trazer todos os planos já existentes e alinhá-lo ao Penatrans. Então, nós temos no próprio Pilar 1 diversas ações nesse sentido de levantar, então, incorporar o Penatrans aos demais planos, justamente para que a gente não esteja caminhando em direções opostas. Então, é fundamental que os planos, programas, projetos que tratem da segurança viária, já em desenvolvimento, e não só por outros ministérios, mas também por outros órgãos, entidades, setor privado, organizações não governamentais, sociedade, enfim, que todos os projetos que tratem de segurança viária estejam alinhados ao Penatrans. Então, uma das ações é justamente a inclusão desses planos. Inclusive, a gente também, mais uma vez, complementando também a resposta que eu passei para o Ronaro, essa é uma das ações também que a gente colocou a cargo dos próprios CETRANs também, de identificar esses planos nos seus estados, mas a gente, a nível federal, vai fazer esse levantamento, e aí, nesse sentido, a gente também teve a participação de outros ministérios na revisão do plano, como exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem temas aí afetos à mobilidade, o Ministério da Economia com temas de financiamento, e algumas das ações do Penatrans têm como responsável, como órgão responsável, esses ministérios, porque é fundamental, o Ministério da Justiça, enfim, todos esses órgãos, eles precisam fazer parte dessa revisão e desse plano, com certeza. E só uma observação que eu vi aqui no chat, que diversos de vocês estão perguntando também da apresentação, eu vou disponibilizar aqui para o Movitran a apresentação, e aí ela pode ser repassada a vocês sem problema. Sim. A gente vai liberar isso em PDF para vocês. Pessoal, olha só, nós estamos caminhando aí para o final, ainda temos 21 minutos, e temos 7 pessoas inscritas aqui, e pessoas de outros estados também. Seria importante a gente ouvir todos, né, até para saber qual seria a dificuldade, o que precisa saber. Então, a gente ser um pouquinho mais objetivo nisso, para ver se a gente consegue, essas 7 pessoas falarem aqui até o final, poderem ter a sua participação, ok? Vamos ver se a gente consegue atingir as 7. A Pamela, lá de Itapemirim, Espírito Santo. Obrigada, Coronel Celante. Então, a minha dúvida foi até tirada já pelo amigo, se eu não me engano, de Guarapari. Ele perguntou, ela já respondeu. Então, vou passar já minha fala aí para o próximo, tá joia? Obrigada. Tá joia, Pamela. Ok. Paulo Bento. Paulo Bento. Está conosco aí, Paulo. Paulo Bento. O Robson. Robson Secom. Está conosco aqui, na lista. Oi. Estão me ouvindo? Né? Você está aí, Isso, me ouvindo? Está me ouvindo, Coronel? Agora sim, estamos ouvindo você. Estamos ouvindo. E boa tarde, Coronel Celante, um prazer, né, a Marcelo, né? Sou aqui de Anchieta, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, do município. Também sou membro do Movitran, prazer estar aqui presente com vocês. Uma da minha pergunta no novo Penatrans, né, foi incluída a questão das rodovias que perdoam. A minha pergunta para a Marcela o que está no radar do Senatran de obras, né, que possam favorecer, ou melhor dizendo, que possam vir a evitar as mortes no trânsito? Essa é a minha pergunta. Certo, Robson. Bom, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho e te convidar, na verdade, também para dar uma olhadinha especificamente no Pilar 2 do Penatrans, que ali você vai conseguir, na verdade, ter um detalhamento de todas essas ações, mas a ideia está sendo justamente trazer essas metodologias do sistema seguro, então, da introdução de barreiras
por exemplo, nas rodovias, pensando também nos motociclistas, pensando em um desenho seguro e pensando em todos os usuários vulneráveis. Então, na hora da gente implementar esses desenhos de faixa, de barreiras, de acostamento, de áreas de escape, é justamente atender aos manuais que estão sendo revisados de fiscalização e sinalização para poder orientar todos os órgãos e, enfim, né, todos os atores aí envolvidos nessa parte de infraestrutura viária para poder realizar o desenho das vias atendendo a todos esses requisitos que vão estar descritos nos nossos manuais técnicos. Tá bom, te agradeço. Okay. Obrigado, Marcela. O Sérgio. Sérgio Sukadonic. Isso, eu não falei seu nome porque eu corri o risco de errar. Eu achei que você ia entrar em dificuldade aí. Não. Boa tarde a todos. Onde você fala, Sérgio? Tá bem. De São Paulo. São Paulo. Eu sou vice-presidente da BTRP, que é a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos. Tem mais de 40 anos, né, que a gente atua nessa área, e aqui em São Paulo a gente participa, inclusive, né, da Comissão de Análise de Estudos e Acidentes com Produtos Perigosos também, no Estado de São Paulo. Mas também participo com o Daniel Maris, no CTAV. Tá, Marcelo, agora ele está contente, né? Virou diretor agora, né? Também. Mas ele está sempre junto com a gente, então a gente está sempre muito focado nessas soluções todas. Eu também, no ano passado, fui contemplado e fiz o curso Visão Zero. E isso realmente ilumina, né, a mente com relação a você eliminar os acidentes fatais. Então, acho que o Robson, né, também já falou um pouquinho aí sobre as condições da infraestrutura das rodovias que não perdoam, mas infelizmente no Brasil a gente tem as rodovias que não perdoam, né? Então a gente precisa corrigi-las também. Mas com relação à infraestrutura, o Brasil ainda tem que crescer muito mesmo em rodovia também. Nós estamos muito atrás até dos outros países, até com relação à rodovia, né? Então, os Estados Unidos têm mais de 6 milhões lá de quilômetros e o Brasil tem 1.600.000 e a maior parte é estrada de terra ainda, né? Negócio, estamos numa proporção muito grande mesmo no rodoviário, né? Mas existe algum foco também com relação às novas concessões para você estar priorizando as rodovias de mão dupla, até porque a gente sabe que os acidentes fatais, a maior parte deles, né, principalmente no trânsito e de transporte de cargas, está exatamente nessas rodovias que tem um problema, principalmente na área de educação de trânsito, né? As pessoas continuam ultrapassando em locais que não devem. E tem diversos exemplos também que foram citados, né, durante o curso, né, que eu participei, Visão Zero, com algumas coisas, soluções simples, né, tipo, na pista simples, você colocar obstáculos para o motorista não poder realmente fazer a ultrapassagem. Eles colocaram cones, né, no meio da pista. Outros exemplos também, tipo, o ponto de ônibus está debaixo da passarela, né, e tem alguns lugares no Brasil que o ponto de ônibus fica longe. Aí você acaba incentivando as pessoas também a atravessar em local que não pode, né? Então, é um conjunto de ações, inclusive com relação também à fabricação dos equipamentos, né? Equipamentos mais seguros, com detecção de presença ou de proximidade dos veículos da frente, controle de estabilidade. Então, nós não precisamos ou não devemos focar somente na parte da educação do trânsito, mas também em todas as outras vertentes. É um conjunto de ações que você tem que realmente, né, estabelecer para tornar tudo mais seguro e a gente evitar as mortes fatais. Nesse sentido, né, com as concessões novas, né, o Ministério da Infraestrutura está focalizando a construção de novas rodovias já num padrão melhor do que a gente tem hoje? Bom, Sérgio, um prazer ter você aqui.
Que bom que você está participando conosco. Eu estou, inclusive, nesse momento também fazendo o curso do Visão Zero. O Daniel Maris participou da primeira turma, eu estou participando agora, então é realmente muito, muito motivador. São soluções que, na verdade, a gente pode trazer de rodovias que perdoam, que tem um custo muito baixo e são super efetivas. Então, também, nesse sentido, no Penatrans, no pilar 2 de vias seguras, respondendo a sua pergunta especificamente aí de concessões rodoviárias, nós temos ações, sim, que justamente trazem esse intuito de estabelecer essas diretrizes para que a gente possa avaliar os aspectos de segurança de infraestrutura viária na modelagem de concessões rodoviárias. Então, nesse sentido, temos algumas ações aí nesse sentido, outras também de elaboração de normativos, exigindo que essa implementação de concessões rodoviárias incorporem a metodologia de classificação de segurança rodoviárias por estrelas, né? Então, trazendo esse conceito também do IRAP aqui para o próprio Penatrans. E tem algumas outras ações também de normatização, enfim, para que a gente traga orientações na hora de realizar as concessões, e o Ministério aqui, sim, quando ele realiza as concessões, eles estão sempre focados aí também no IRAP e nessa categorização das rodovias pelas estrelas. Ok, doutora Marcela. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo está se esgotando já, a gente não tem como mais avançar nisso. Então, assim, qualquer outra dúvida depois, o próprio Movitran pode fazer esse intercâmbio junto à doutora Marcela para as perguntas que possam vir, né? A gente até responde se alguém tiver mais alguma dúvida. E porque não dá para a gente avançar. Nós temos um horário, né, a cumprir. E o que o Movitran gostaria de fazer um agradecimento, doutora Marcela, por essa disponibilidade de estar aqui conosco, né, com o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Espírito Santo, e que o Movitran seja um parceiro também da Senatran, para que possamos conectar, comunicar e inovar nessa questão do Penatrans. Então, fica aqui o nosso agradecimento de todo o coração. Sei que é um momento, assim, o tempo ele é escasso, mas foi produtivo, e o mais produtivo ainda nós tivemos participação de vários entes da União, né, de vários estados. Isso é muito importante, e vimos a dificuldade que cada região tem. Isso soma tudo e a gente pode tirar as nossas conclusões. Então, aqui, em nome de toda a equipe, né, do Movitran, nós queremos aqui fazer o nosso agradecimento a você por essa participação e colocarmos aqui à disposição para podermos, né, que nós temos uma sugestão ainda, né, avançar naqueles pilares. A saúde, nós entendemos que ela tem que estar no pilar, mas vamos deixar isso para 2023, quando estivermos lá na reformulação. Até lá, né, tem muita coisa ainda para a gente estudar. Mas, de qualquer forma, é um agradecimento do Movitran e estamos aqui à disposição. Tá? Maravilha, Coronel Celante. Foi um prazer, na verdade, participar aqui com vocês. Esse assunto, na verdade, ele gera, né, diversas perguntas e dúvidas. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando, até porque, né, ele envolve todos os pilares, então todos os assuntos aqui da Secretaria. Sei que não dá para responder tudo aqui nesse período, mas, assim, deixo com vocês também o meu e-mail. Dependendo do assunto, a gente encaminha aqui para a coordenação responsável. E quero deixar também esse convite aí para todos vocês de se debruçarem sobre o Penatrans, olharem ali as ações afetas a cada um dos estados, a cada um dos municípios, para que a gente, de fato, possa implementá-la, para que possa ser realizado um planejamento de execução dessas ações em conjunto, integrando também, conversando com os demais municípios, com os demais estados, enfim, com os demais órgãos envolvidos. E, nesse sentido, gostaria de parabenizar muito o Movitran, porque é justamente isso que a gente precisa, de mais movimentos nos demais estados que possam unir todos os atores envolvidos. Isso é fundamental. Então, parabenizar aí pela iniciativa também de realizar esse evento, de unir aí pessoas dos diversos estados, né? E não só os capixabas, mas dado que é um plano nacional, e que a gente possa também manter sempre essa integração e esse diálogo, justamente para que as nossas ações estejam sempre alinhadas
Então, nesse sentido, é muito bem-vindo as sugestões de vocês, as críticas. Como eu falei para vocês, a gente não pretende acertar em tudo com o Penatrans, e o que a gente quer é adequá-lo à realidade de cada estado. E o Brasil tem essa particularidade, né, de que cada região é praticamente um novo país, então é uma missão difícil, mas acho que agora a gente tem uma nova década, né, para poder implementar tudo com calma e com planejamento concreto, de fato, efetivar essas ações e reduzir mesmo o número de mortes e salvar mais vidas. Nosso muito obrigado, e não poderia te agradecer principalmente aos participantes, porque sem eles nós estaríamos aqui mostrando todo esse trabalho que não é só da Senatran, é de todos nós, né? Como diz o slogan lá, né? Juntos vamos salvar vidas. Muito obrigado a todos, hein? Uma boa tarde e até a próxima.